Palavra da Fé, com a pastora Nádia Cristina. Toda semana, a gente tem deixado aqui um devocional, uma reflexão, E eu quero deixar hoje, uma passagem que está lá no livro de Jeremias 18, do 1 até o 5, quando o Senhor chama Jeremias e fala assim: Jeremias, desce à casa do oleiro e dá uma olhada, vê como é que ele está fazendo aquele vaso ali. Aí Jeremias foi lá, deu uma olhada e ele viu que aquele oleiro pegou o vaso que estava quebrado, que estava feio, que estava sem condição nenhuma e refez aquele vaso, tá? Fez aquele vaso um vaso novo. E o Senhor chegou para Jeremias e disse assim: é assim, Jeremias, que eu quero fazer com vocês. E essa reflexão para a gente, hoje, ela fala também sobre isso, que ele é aquele que pode fazer daquele vaso quebrado um vaso novo. Aí você pode me perguntar: Cristina, o que trouxe isso para você trazer essa reflexão? Foi duas coisas que aconteceu. Uma moça estava conversando comigo e ela disse assim: ninguém dava nada por mim, todo mundo olhava para mim e dizia que eu não ia prestar para nada. E ela disse que um dia ela teve um encontro com Deus. E quando ela teve esse encontro com Deus, ela disse que ela ouviu a voz do Espírito de Deus falando para ela que ela era a filha amada dele, que ela era dele e que ela não tinha que dar ouvido a nada do que ela ouvia, das vozes externas que ela ouvia. E aquelas vozes externas só queriam que destruir ela, acabar com ela. Mas a voz que veio no interior dela, que era a voz de Deus, fez toda a diferença. E é isso que muitas vezes, a gente não para observar, que ele é o único que pega um homem destroçado, a pessoa destroçada, a pessoa que não tem valor nenhum, e levanta e coloca na posição que ele quer. Tem até uma passagem linda, que está lá no livro de Salmos 113, versículos 6, 7, 8, quando ele diz assim: eu tiro o homem lá do pó e faço que esse homem que estava lá no pó, eu levanto ele e faço ele se assentar nas alturas, juntamente com os príncipes dessa terra. Talvez você está aí me ouvindo agora e o Espírito Santo está me usando para falar com você, tá? Que o mesmo que cuidou daquele vaso que estava quebrado e refez aquele vaso quebrado, fez um vaso novo, é assim que ele quer fazer com a gente. Para muita gente, às vezes a gente está quebrado, sem jeito, sem condição nenhuma, mas para ele está olhando para você e está dizendo: eu quero fazer você um vaso novo, mas eu não vou te jogar fora não, eu quero pegar você do jeitinho que você está, eu vou fazer um vaso novo, um vaso lindo, um vaso de honra, um vaso de valor. Gente, isso é lindo demais, sabe? É só ele que pode fazer isso. Essa semana, um senhor lá da nossa igreja, que ele estava me contando que há 3 anos ele se batizou, ele estava dizendo que aos olhos humanos ele era como um vaso quebrado, mas Deus pegou ele e fez dele aquele vaso de valor, onde hoje as pessoas falam para ele: eu quero ir aonde você está indo, eu quero fazer o que você faz, porque viu nele algo diferente. E é isso que Deus está querendo falar hoje para a gente, que ele quer pegar você, fazer algo novo na tua vida, ainda que você possa dizer: mas eu estou tão quebrado, eu não tenho mais jeito. Eu quero dizer que você tem jeito sim. Você pode não ter jeito, tá? Para as pessoas que às vezes ao seu redor falam: você é assim ou Antônio. Não, mas não ouça essas vozes, ouça aquela voz que vem do céu. De repente, se aquela mulher lá de João 8, que ela foi pega em adultério, aí todo mundo veio querendo apedrejar ela, aqueles doutores da lei, dizendo: ela merece morrer, porque a lei diz que tem que apedrejá-la, ela merece morrer. Aí Jesus, com tanta calma, com tanto amor, quando eles estavam trazendo aquela mulher e põe na frente de Jesus, era para dizer: vai, vamos concordar com isso. Jesus escreve na areia
cabeça baixa ele estava, e ali ele falou uma coisa que deixou todos aqueles homens atônitos: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? Foi indo embora um por um, porque todo mundo ali, às vezes você não tem um pecado de um jeito, mas tem outro de outro. Às vezes você não tem um pecado de uma coisa, às vezes tem outro pecado. Eu já vi pessoas falar assim: fulano tem pecado, mas às vezes o pecado daquela pessoa é a língua, às vezes o pecado do outro, cada um é de um jeito. Então Jesus viu que cada um ali tinha um defeito, e sabe o que eles fizeram? Todos eles foram indo embora. Aí ele olhou para a mulher e falou: mulher, quem são os seus acusadores? Cadê? Todos foram embora. Vai e não peques mais. É isso que ele quer fazer com você. Um vaso novo, que conheça o amor dele, que conheça a graça dele, que saiba que ele está pronto para te abraçar. E a palavra dele diz que assim, ele veio, lá em João 10:10, ele veio para trazer vida, e vida plena. Então você que está aí me ouvindo agora, saiba que ele tem uma vida plena para te dar. Ele quer fazer tudo novo na tua vida. Ele quer pegar esse vaso aí e fazer um vaso de honra, um vaso de valor, um vaso que todo mundo vai olhar e dizer: que vaso lindo. Vamos fechar os olhos, de olho aberto mesmo, vamos falar com Deus, né? Senhor, essa pessoa que está aí me ouvindo agora, eu estou te pedindo, Deus, que ela receba nesse momento o toque do Senhor. Se ela está se sentindo um vaso quebrado, um vaso triste, que esse vaso seja um vaso nesse momento cheio da tua glória, que receba a boa mão do olheiro, que esse olheiro venha, refaça esse vaso. Se houver tristeza, que esse vaso venha ser renovado em alegria. Se tiver algum relacionamento quebrado, algum problema que essa pessoa às vezes não fala para ninguém, mas o Senhor é poderoso para refazer esse vaso, tornar esse vaso um vaso novo. E eu creio, Deus, eu creio que nesse momento muitos vasos estão sendo tocados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que depois nós vamos ter muito testemunho. Vaso novo, vaso novo. Já estou profetizando aí para você, que você vai ser um vaso novo, não mais um vaso quebrado, porque o olheiro, ele tem poder de fazer tudo novo na tua vida. Então o olheiro hoje está dizendo para você: estou te fazendo um vaso novo. Amém? Deus abençoe a todos. Palavra da Fé, com a pastora Nádia Cristina.